Fernando Horta, nosso querido historiador, tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Tudo tranquilo comigo? O calorzinho deu uma passada. Brasília parece que agora com chuva começa a se estabilizar, pelo menos na parte do clima. Quanto à questão da política, a coisa continua difícil. São Paulo esfriou bem, deu uma esfriada, mas acho que volta a esquentar a partir do sábado. E a gente tem visto as notícias aí, Horta, de que outubro também vai ser uns 3 graus acima da média, em boa parte do Brasil. Ou seja, esse aquecimento está chegando para ficar. Né? E que cenas aquelas do Amazonas, hein? Da seca no Amazonas, coisa que a gente não imagina. Realmente, né, não dá para brincar com a questão climática, né, Horta? E essa questão do Amazonas ela é mais perigosa ainda, porque a floresta amazônica, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Antigamente se dizia ela é o pulmão do mundo. Não, ela não é. Mas ela é como se fosse uma torneira aberta, né? Os rios, os chamados rios voadores, que é a quantidade de umidade que sai daquela região amazônica e que vai acabar se depositando em outros ecossistemas ao longo da América, são muito importantes. Portanto, se lá está tendo seca, você pode ter certeza que nos próximos anos nós teremos uma reviravolta bem grande em outros ecossistemas que dependem daquela água de lá. Eu estava vendo uma das explicações, né, é o aquecimento dos oceanos também. Então, isso também está acontecendo. Tem um aquecimento dos oceanos que está levando a Sim, essa situação. tu já viu a média de temperatura desse ano em relação aos outros anos? Tu já viu a curva de temperatura desse ano em relação aos outros anos? Ela está completamente fora, acima de qualquer outra medição. Os cientistas estão realmente preocupados. Seria legal até o 247 fazer um dia aí, um sábado ou um sábado e um domingo de discussões sobre clima, sobre transformações, para a gente ouvir gente realmente capacitada para falar nisso, porque o susto está muito grande, viu? A gente está preocupado com política, com economia, mas essa questão climática vai mexer com tudo isso nos próximos anos, se já não nos próximos meses, e a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de ver o que está acontecendo mesmo, porque, olha, os especialistas estão apavorados. Sem falar nas enchentes em Nova York também, que eu estava vendo outro dia, que não está fácil não. Bom, Jorge Folena, muito bem-vindo, Afonso Oliveira, Maria Auxiliadora, Sandra Chaves, MLDS e Sinai Sander, muito obrigado a todos vocês, membros que fazem parte da família 247. O Antônio Carlos Souza dizendo, saudações, ótimo retorno, Dai, Tricolinda, abreijos fraternos, Tarcísio Picareta com apoio das mídias canalhas. O Antônio Carlos está feliz, Horta, porque ele é torcedor do São Paulo, São Paulino, né? Foi campeão, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, depois de 15 anos, fazia 15 anos que São Paulo não ganhava nada, e houve aquela polêmica, né, da Marcelle Decoté, que trabalhava no gabinete da Aniele, e fez lá uma postagem, falou paulistas, safades, isso gerou uma crise tremenda e um debate sobre a questão identitária. A gente falou sobre isso semana passada, não? Não, nós não chegamos a falar sobre as questões, sobre essa questão explicitamente. Você tem algum pitaco? Você acha, como é que você está vendo a maneira como o governo deve lidar com essas questões? Né? Houve o afastamento da assessora da Aniele, e eu sei que nos bastidores tem muita discussão, sabe? Se isso não está... Saiu uma matéria no fim de semana na Folha de São Paulo dizendo que estas pautas travam a aproximação entre o governo Lula e os evangélicos. Né? Embora a gente venha tendo ganhos materiais, queda do desemprego, aumento da renda, melhora do emprego, melhora da economia, previsões, etc., ainda existe uma base de resistência muito grande em relação ao governo Lula, muito maior do que no passado, porque as igrejas neopentecostais avançaram muito. Qual que é a sua leitura, Horta, sobre esse ponto? Vamos lá, que isso é uma pauta que trava efetivamente, que diferencia efetivamente o conservadorismo desse caminho do meio que o Partido dos Trabalhadores está tentando trilhar, isso é indiscutível, né? Esses conservadores não aceitam, por exemplo, direitos para a comunidade LGBT, não aceitam que as mulheres tenham assegurado direito ao seu corpo, direitos sobre questões reprodutivas, e isso, quem faz essa análise política não está errado, realmente esses argumentos são argumentos impeditivos. Então, nós só temos dois caminhos. Ou nós tornamos esse movimento evangélico mais progressista, através de um trabalho de base bastante significativo nas periferias, que eu não vejo o partido fazer, e falo especificamente também porque vejo isso dentro do Distrito Federal, que é talvez o local mais evangélico do Brasil, em termos de proporção.
Ou nós vamos ter que escolher efetivamente um lado, ou fazemos um lado com o corte sobre essas pautas e nos aproximamos do Centrão, ou fazemos um corte dentro da estrutura do Centrão em direção aos mais progressistas e deixamos essa gente racista, machista, preconceituosa de lado. O governo precisa fazer um corte nisso. Não há como agradar a gregos e troianos nessas questões. Isso vai se tornar cada vez mais agudo. É isso que a oposição faz. Não, interessante você falar, quer dizer, que não dá para agradar gregos e troianos, mas eu ia te perguntar o seguinte: dá para ficar em cima do muro, quer dizer, pular esse assunto e tentar tocar a vida sem entrar nessas bolas divididas? Ou esses assuntos vão ficar cada vez mais agudos e vai ser impossível não tomar posição? Isso. O PT tentou pular esse assunto lá no segundo governo Dilma, né? A gente fingiu que isso aí não estava acontecendo. A Dilma, inclusive, travou uma série de mudanças que estavam em curso no parlamento para tentar conseguir ali, naqueles primeiros 2 meses, uma maioria que pudesse lhe assegurar a continuidade no mandato. E a gente viu que isso, em realidade, acirrou os ânimos. Ela perdeu o apoio daqueles que efetivamente tinham batalhado pela reeleição dela e não ganhou o apoio do Centrão. Algo que está acontecendo reiteradamente nesse governo Lula e que o governo parece que não entendeu ainda. Quer dizer, nós fazemos negociação política, oferecemos ministérios, trocamos pessoas, tirando a Moser, bota a Fufuca, e o processo de votação segue o mesmo. A informação que a gente tem, Atush, saiu semana passada. O governo Lula 3 é o governo que menos aprovou medidas provisórias de todos os governos Lula. Quer dizer, 18% das medidas provisórias do governo passaram efetivamente na Câmara. Isso é um absurdo, contra 60% e até 70% nos períodos anteriores, combinados só os primeiros 9 meses de governo. Então, assim, claramente nós temos um déficit no processo de negociação política, e aí nós temos que entender efetivamente qual é o nosso horizonte. O nosso horizonte ao curto prazo é aprovar coisas amanhã. Se é aprovar coisas amanhã, talvez seja suficiente pedir que uma Marcele como é que era o nome dela? Decotelli, né? Decoté, Marcele Decoté. Decoté não se manifeste daquela forma, né? Tem uma posição mais low profile, se passe isso para todo. Agora, se o nosso objetivo são transformações a médio e longo prazo, é preciso fazer um enfrentamento político. É preciso dizer de que lado nós vamos ficar. Essa condição de murismo não vai se sustentar por muito tempo. Exatamente. Então, vai ter que se tomar posição. Mas, Horta, o assunto do dia hoje é a greve dos trabalhadores do metrô, da Sabesp, e claramente uma greve política, porém necessária, né? Porque é uma greve para fazer enfrentamento contra o projeto privatista do Tarcísio. Como é que você está vendo à distância esse ressurgimento do movimento sindical no Brasil com força para contestar um governador que caiu de paraquedas em São Paulo e já quer vender tudo? Então, Léo, toda vez que fala de uma greve política, eu fico pensando se a gente ia começar a dividir os restaurantes em gastronômicos e não gastronômicos, né? Toda greve é política, assim como todo restaurante trabalha com gastronomia. Eu acho o que nós colocamos é que tem uma relação, tem um determinado tipo de greve. A única greve que não é política é aquela greve que nós chamamos de greve selvagem. Na sociologia leva esse nome, greve selvagem, que é quando a retribuição ao trabalho cai abaixo da taxa de reprodução física da mão de obra. Ou seja, que as pessoas não estão conseguindo pagar sequer a sua comida para continuar trabalhando. Aí a greve não é política, aí a greve é uma greve de sobrevivência, não tem o que fazer. De resto, todas as greves são políticas, e são, especialmente essas greves da Sabesp e do metrô, são para proteger a população, porque nós sabemos efetivamente o que acontece nos processos de privatização. Brasília é um exemplo muito claro disso. Privatizou a energia elétrica, nós vivemos com falta de luz aqui em Brasília o tempo inteiro. É uma das coisas mais absurdas que existe. Então, em realidade, as pessoas que estão hoje fazendo greve estão olhando a médio e longo prazo e dizendo para a população: nós vamos perder o nosso status como trabalhador, sim, vamos ser prejudicados, mas em última instância, os serviços necessários e básicos à população é que vão ser efetivamente destruídos. É importante que a gente entenda, e São Paulo precisa entender isso, que não são só essas categorias que estão em greve hoje. A USP está travando também por motivos muito semelhantes. O governo Tarcísio quer literalmente destruir a universidade, e nós já temos outras instituições dentro de São Paulo que estão sentindo esse processo. É importante que essa luta se torne cada vez mais coletiva e que esses grupos se conversem, porque a única forma de barrar os planos entreguistas e completamente alienantes do Tarcísio é com o povo na rua.
Então, exatamente. E aí se falava tanto, ó, mas cadê o povo? Cadê o povo na rua? Quer dizer, quando surgiu a coisa concreta, o interesse direto, né? E não é simplesmente, o povo na rua pelas joias do Bolsonaro, por isso, por aquilo. Agora é uma questão real, né? O Tarcísio quer vender tudo. Então, os sindicatos estão mostrando que eles ainda existem. Isso é muito bom, né? Isso. O STF se deu conta que parte do crescimento do fascismo, ele fez uma leitura daquelas obras da grande transformação do Karl Polanyi, né? Ou Polanyi, como se diz, onde lá no início do século, na metade do século XX, o Polanyi diz, olha, quando você tem uma puxada muito grande para os argumentos de livre mercado, a sociedade se defende através do fortalecimento de instituições coletivas, como sindicatos e movimentos sociais. E o Polanyi vai fazer uma leitura da estrutura fascista e vai dizer o seguinte, o fascismo só consegue crescer quando efetivamente o capitalismo desiste da democracia. Quando o capitalismo desiste da democracia, ele ataca os sindicatos, desmonta os sindicatos e o fascismo fica sem o seu inimigo imediato, que é efetivamente essa estrutura sindical. O STF se deu conta disso e passou então a recompor aquelas medidas que tinham sido tomadas para destruir o sindicalismo brasileiro, tomadas por Temer, né? A destruição dos impostos ou do carreamento de recursos, ainda que mínimos, do trabalhador para os sindicatos e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue reconstruir um sindicalismo, mas agora, Léo, precisava existir um sindicalismo do século XXI, que é um sindicalismo que não seja sectário, um sindicalismo que não seja esse marxista mais retrógrado, que acha que as questões de discussão sobre o trabalho não comportam discussões sobre raça e sobre gênero, e é preciso um sindicalismo que saiba efetivamente mexer com as questões digitais. Então, tomara que esse novo sindicalismo que floresce no Brasil tenha essas características, senão nós vamos ficar para trás de novo. Aqui, olha, só compartilhando com o pessoal, a capa do jornal Estado de São Paulo nesse momento, greves podem indicar a volta da influência dos sindicatos no Brasil, dizem especialistas, né? A foto é bem emblemática, né? Porque mostra o ônibus lotado com pessoas pobres, periféricas, né? E aquela coisa, olha, a imagem semiótica que o Estadão quer passar a greve é contra o trabalhador, né, Horta? Mas essa foto nem pessoas pobres são. Isso aí é classe média, média baixa mesmo, para quem o transporte público urbano seria essencial e que não tem nenhum respaldo. As pessoas mais pobres que vivem efetivamente do metrô, né, a foto seria ainda mais complicada. Agora é isso que eles querem dizer, o Estadão sempre quer dizer exatamente isso. O trabalho, a discussão do trabalhador é sempre prejudicial à sociedade. Só que nós temos que elevar essa discussão e colocar isso em contexto e lembrar para as pessoas de que quem está em greve está defendendo os direitos básicos da população, está defendendo o transporte de melhor qualidade, água de melhor qualidade e com tarifas que sejam minimamente sustentáveis do ponto de vista da situação econômica brasileira atual. Olhando a Folha faz assim, passageiros criam estratégicas, tentam driblar a greve de metrô, trem, ônibus e app. Estão dizendo assim, olha, não, vai lá trabalhar, garante que tem uma saída para você ir trabalhar, né? Mas eu quero trazer o Globo, porque o Globo está colocando assim, olha. Aqui, ó. Em meio à greve e pressão, Tarcísio dobra a aposta em privatizações em São Paulo. Ele está dizendo, a greve é ilegal, abusiva, isso não vai impedi-lo de fazer as negociatas aqui no estado de São Paulo. Horta, o presidente Lula recentemente teve com o presidente dos Estados Unidos, Biden. O Biden virou um presidente piqueteiro, foi fazer piquete na fábrica de montadora, falou da importância dos sindicatos. Será que a população brasileira vai perceber que o Tarcísio está na completa contramão da história? Olha, Tuxi, eu acho que não. Infelizmente, nós vivemos esse processo de ideologização da população, nós vivemos no Brasil há mais de 20, 25 anos. A partir do momento em que você colocou para dentro dos currículos escolares a disciplina de empreendedorismo, que é um embuste, e depois você colocou educação financeira, que é outro embuste, a partir dali você começou a criar gerações de pessoas que acreditam em meritocracia, que desconhecem o capitalismo, que desconhecem a vida de trabalho efetivamente que os seus pais, os seus avós tiveram que passar, que desconhecem a função do Estado, que desconhecem os movimentos estruturais e pasmem que tudo isso foi embalado por uma enorme campanha digital, onde de alguma maneira meia dúzia de influencers que se tornaram milionários começaram a servir de exemplo para aqueles que supostamente trabalham
e se dão bem. Esse processo tem mais de 20, 30 anos, o PT viu isso nascer dentro dos seus próprios governos, ignorou esses processos em grande medida. A comunicação do partido simplesmente achou que bastava transformar a vida material das pessoas para que imediatamente as pessoas passassem a reconhecer a realidade a partir dos preceitos racionais, né, de fortalecimento do trabalho e do salário e tudo mais, e não foi o que aconteceu. Acho muito difícil que nós venhamos a ter alguma modificação dessa situação sem um trabalho de comunicação e de educação muito forte. Agora, sabe no que o Tarcísio está apostando? O Tarcísio está apostando que ele tem o apoio das instituições liberais em São Paulo. Já já vai surgir um juiz para decretar a greve legal, dar uma enorme multa, uma multa impagável para os sindicatos e colocar no lugar. Sabe por que eu falo isso, Atush? Porque foi assim aqui em Brasília que o governador Ibanez dobrou todas as greves de professores que ocorreram, e já foram 3 durante os seus mandatos. Não sei, viu? Pode ter movimento na própria Assembleia também de resistência à privatização. Eu acho que assim, quer dizer, de alguma maneira é preciso organizar uma reação ao Tarcísio, né, Horta? Não pode se deixar que ele faça o que bem queira, né? O que bem entenda, né? A questão é quem vai organizar, né, Atush? A questão é quem vai organizar. Imagina, se o governo federal está se abstendo de uma discussão sobre raça e gênero no Congresso, está se abstendo a se manifestar a respeito dessas questões, chamando disso de identitarismo, será que uma discussão efetivamente sobre a importância do trabalho e os sindicatos vai fazer o governo federal sair do seu muro e cair de novo dentro de um espaço de esquerda? Eu rezo para que sim, Atush, mas eu não vejo nenhuma movimentação nesse sentido. A Maria Angélica está dizendo, a privatização vai trazer muitos transtornos para todos os trabalhadores, né? E aqui o Cristo dizendo, nosso problema é o judiciário. O Arthur Vinícius está dizendo, dá para dizer que a greve está fazendo efeito? Eu acho que está, num primeiro momento, está fazendo um efeito pedagógico. Nós voltamos a discutir trabalho, voltamos a discutir privatização. Aliás, o Tarcísio está usando o termo desestatização, claramente numa tentativa de marketing, né, para não fugir das palavras que já são colocadas. Então, eu acho que, num primeiro momento, em termos pedagógicos, a greve faz efeito. O funcionamento da greve é exatamente esse, impactar a vida das pessoas, para que as pessoas sejam obrigadas a olhar questões que, no corre-corre do dia a dia, elas não conseguem ter nenhum tipo de atenção, dar algum tipo de atenção. Vamos falar da crise institucional agora em Brasília, Horta. Não sei se você viu a proposta do Rodrigo Pacheco de mandatos fixos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes reagiu, contestou, na linha de que, olha, após vivenciarmos uma tentativa de golpe, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Como é que você está vendo esse embate entre os poderes? Eu estou comprando pipoca e guaraná, viu, Atush? Porque eu acho que é o que nós da esquerda nesse momento temos que fazer. O que está acontecendo ali é uma disputa entre linhas de liberalismo mais ao centro e mais à direita. O Pacheco efetivamente quer dar os votos do bolsonarismo, quer fazer parecer a todos que ele é uma liderança contra esse imperialismo político do judiciário, e o nosso querido Gilmar Mendes, e aqui eu uso querido sempre entre aspas, né? Mas o Gilmar Mendes se deu conta do tamanho, do absurdo que o STF gestou a partir do momento em que deu carta branca para que a Lava Jato fizesse o que quisesse, já ainda durante o governo Dilma. Então é uma briga de gente que efetivamente pensa muito parecido, mas uns tentando comer os outros. Nós da esquerda, acho que em algum momento vamos ter que nos manifestar nessa questão, mas eu acho que a gente tem que deixar essa briga andar um pouquinho mais para frente. Claramente o Pacheco vai esgotar o seu capital político, que já não é muito, em cima de uma discussão que me parece que ele perde, e claramente o STF vai sentir que não pode continuar nessa sanha de trabalhar em direção ao fortalecimento dos seus poderes. O desgaste dessa discussão é mais importante para nós do que a solução dela. Como é que você acha que o governo deve se posicionar em relação a isso? Só assistir? Nesse momento, eu acho que sim. Nenhuma atitude mais drástica foi tomada na Câmara ou no Senado. É preciso deixar com que a Câmara e o Senado se desgastem com o STF, e é preciso deixar que o STF se desgaste nisso. O presidente deve se resguardar o máximo possível e, quando for necessário, vetar os abusos do parlamento por sobre o STF, mas não sem antes se assenhorear diretamente de que o STF vai ter sentido, que ele precisa do apoio do Executivo e que deve se manter claramente dentro das linhas da Constituição, sem nenhum ativismo, ou a coisa pode ficar complicada.
Aqui, ó, Elton, depois da privatização da SEB, Companhia de Energia do Distrito Federal, minha conta dobrou. O Arthur assistiu a sequência de reportagens da Globo contra o metrô, privatização na certa, né? A Globo está em campanha pela privatização, viu, Horta? Você não está assistindo os noticiários aqui, mas é numa linha de... Tarcísio, desde cedo, já estava na televisão, falando que só as linhas privadas funcionam, que os trabalhadores são os vagabundos, aquela coisa toda. Vamos imaginar o seguinte, Atush. Vamos imaginar que você tenha lá 150, 300, 400, meio bilhão de reais à disposição parado num banco te rendendo um juro pequenininho. O que você preferiria? Deixar isso parado num banco ou, de repente, comprar por 5 anos uma empresa cujo serviço todos precisam, todos necessitam, que você não vai precisar botar dinheiro e que você sabe que daqui a 5 anos ela vai ser recomprada pelo Estado, porque o serviço vai ser tão ruim que o Estado vai ser obrigado a colocar. É isso que o Tarcísio está oferecendo para o capital. O Tarcísio está oferecendo para o capital uma janela de rentabilidade brutalmente alta com a certeza de compra ou recompra disso ali adiante. Está oferecendo para eles uma utilização para o capital morto deles que eles não têm no sistema financeiro brasileiro e que não estão dispostos a manter no sistema financeiro brasileiro para desenvolver o Brasil. Então é isso, por isso que eles estão tão próximos do Tarcísio nesse momento. Isso mostra que o Tarcísio está tentando se viabilizar também para o futuro. Em termos nacionais, claro. Em termos nacionais, como um destruidor, né, um exterminador. Horta, CPI, olha, o relatório vai ser votado, lido nos dias 17 e 18 de outubro. Como é que você está vendo a conclusão dos trabalhos dessa comissão? Esperançoso ou não? Acha que vai dar em pizza? Qual que é a sua leitura? Olha, eu tinha, quando a CPMI começou, eu tinha uma expectativa bastante alta. Eu achei que ela ia ser combativa, que ela ia trazer à tona determinadas informações que o judiciário efetivamente não poderia, que ela ia pressionar o judiciário para fazer essas informações se tornarem públicas, de modo a que os grandes, né, os tubarões que participaram dessa estrutura de golpe ficassem cada vez mais nus à disposição, inclusive, do Poder Judiciário, mas ao longo do andamento da CPI, eu realmente fiquei muito preocupado com a forma como ela foi ligada. Eu acho que ela não conseguiu chegar onde deveria ter chegado. Acho que nós teremos um relatório muito mais abaixo do que precisaria, e acho que esse é o primeiro caminho para a pizza. E sabe qual é o grande problema, Léo? É que se a CPMI não conseguir criar um convencimento político de que os grandes nomes precisam ser punidos, não vai ser o judiciário que vai se meter nessa discussão. Não vai ser o STF que vai buscar isso além para iniciar mais um processo de desgaste, como está acontecendo agora já com essa questão do Pacheco. Lendo aqui o comentário da Elizabeth, o exemplo é a Eletrobras de privatização mal feita, e a Coraline colocando assim, a pizza já está pronta. Horta, tem aí saído os avanços, né, os julgamentos, mais 3, 4, 5 réus, mas efetivamente, né, a gente não está vendo os generais graúdos serem alcançados. Na realidade, o que o STF está fazendo é implantando penas brutais para pessoas que estão na parte de baixo, que são daquele grupo que está sendo ali julgado, e não estou falando só desses que já foram punidos, mas de todo o grupo que está julgado. A gente vai ter gente ali que não tinha a menor noção do tamanho das coisas que estavam dando causa ali. Claro que eles queriam mudança de regime, claro que eles queriam o Bolsonaro, mas eles não tinham noção do que significa um golpe de Estado, do que significa uma desestruturação institucional, e essas pessoas, com certeza, são as de menor periculosidade em todo o sistema do golpe. As pessoas que efetivamente financiaram, entregaram meios para o golpe acontecer, protegeram institucionalmente, articularam. Essas pessoas me parecem cada vez mais distantes de algum tipo de punibilidade, mais uma vez na história do Brasil. Isso é muito complicado de se trabalhar em termos históricos. Quer dizer, nós vamos ter que dizer para as pessoas, mais uma vez, os militares tentaram golpe, mais uma vez eles saíram completamente limpos da situação, prontos para tentar de novo daqui a 2, 3 anos. Não podem sair, inclusive, como salvadores da pátria, Horta? Mas esse é o discurso que o Múcio está tentando implementar. Quer dizer, o Múcio conseguiu, nos últimos dias, criar uma narrativa de que o golpe não aconteceu porque o Exército salvou o Brasil. Quando, em realidade, nós sabemos que o golpe não aconteceu. Sabe quando é que o golpe deixa de acontecer, Atush? Vamos lembrar? Quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, um homem negro, vem ao Brasil antes da eleição e chama os militares pela orelha e diz: vocês não tentem nada. Porque foi isso que aconteceu ali naquele dia.
Ali o golpe foi abortado e o Bolsonaro não se deu conta. Ali os militares tiveram a covardia de perceber que não conseguiriam dar o golpe sem a ajuda do seu irmão do norte. Ali as coisas ficaram de lado. Não foi como o Múcio disse, a partir de uma ideia extremamente constitucionalista dos comandantes militares. Não foi. E tanto não foi que eu tenho certeza que se nós não os punirmos nesse momento, daqui a 4, 5 anos estaremos de volta a esse processo, às voltas com a discussão sobre as questões militares e civis no Brasil. Exatamente. E Bolsonaro, Horta? Bolsonaro, hoje saiu notícia de que ele está recebendo uma bolada do fundo partidário do PL, ele, Michele, vários assessores. Você não acha que vai chegar um momento de contestação também ao fundo partidário com tanta mamata, né? Tanta gente ganhando dinheiro sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada? Uma distorção, né? Porque o financiamento privado de campanha era um problema. Aí se cria o financiamento público. Para quê? Para dar uma mesada régia ao clã Bolsonaro? Como é que você está vendo essa figura? Eu acho que são duas discussões diferentes, Atushi. Eu acho que a gente não pode criticar o fundo partidário a partir do mau uso que alguns partidos fazem. O PL tem que se haver e explicar efetivamente para os seus filiados por que ele está mantendo Jair Bolsonaro regiamente pago. E acho, Atush, que a maior parte dos filiados do PL vai achar isso bom. Então acho que aí não tem maiores problemas nisso. Claro que futuramente o PL vai se ver com esse erro brutal que está cometendo, porque o Bolsonaro é carta fora do baralho nesse momento. O PL já deveria estar pensando numa transição para obter os votos de Bolsonaro sem a figura de Bolsonaro. E talvez a Michele Bolsonaro seja a principal aposta deles nesse sentido. Acho que o fundo partidário é essencial, mas a gente precisa avançar. A gente precisa, além do fundo partidário, ter financiamento público de campanha, para que campanha para Senado não custe mais de 10, 15, 20 milhões de reais, como nós temos hoje, e campanha para deputado federal não custe 1, 2 milhões de reais, como nós temos hoje. É necessário que isso tenha um teto e que esse fundo venha efetivamente público, para que todas as pessoas que estejam como candidatas tenham a mesma chance, o mesmo acesso a recursos para poder concorrer. A Luciana Barros está dizendo, sabia que a CPI não ia dar em nada, há um certo ceticismo. Horta, hoje se comemoram 70 anos da Petrobras. Como é que você vê o papel da Petrobras na história brasileira, na economia brasileira, alvo de tanta cobiça, né, de tanto ataque e também gerando muita riqueza aí ao longo da história? Nós temos duas Petrobras diferentes, né? Nós temos a Petrobras de Getúlio e, de alguma maneira, do primeiro e segundo governo Lula, que era uma Petrobras que era pensada para ser um dos, se não o principal pilar de desenvolvimento do Brasil, e esse era um ponto importante. Portanto, a função da Petrobras era manter o preço da energia baixo, manter o nível de investimento em desenvolvimento de tecnologia e do trabalho nessa área alto no Brasil, servindo de arrimo para que o país inteiro se desenvolvesse. E nós temos uma segunda Petrobras, que é a Petrobras estabelecida aí em grande medida depois dos governos militares, em grande medida a partir do neoliberalismo, e que toma forma com Fernando Henrique Cardoso e depois Temer e Bolsonaro, que é a Petrobras dos acionistas. A Petrobras que serve para que os acionistas estrangeiros tenham uma lucratividade brutal, uma Petrobras que drena dinheiro do trabalhador brasileiro, da sociedade brasileira, para ficar pagando para acionista e mandando esse dinheiro para fora. Então, qual das duas Petrobras a gente está comemorando? Infelizmente, eu não sei qual é a Petrobras do Jean Paul Prats hoje. Se é a Petrobras getulista e se é a Petrobras do primeiro e do segundo mandato Lula, vamos comemorar arduamente, vamos ficar bêbado amanhã, vamos fazer um churrasco com picanha que baixou o preço, inclusive. Agora, se é a Petrobras de Fernando Henrique Cardoso, Temer e Bolsonaro, essa Petrobras a gente não tem nada o que comemorar. Horta, eu acho que é uma Petrobras mais ou menos no meio do caminho. Quer dizer, como esse governo ele é todo de conciliação, vamos dizer assim, é um pouco, vamos dizer assim, para o desenvolvimentismo e um pouco para os acionistas. E esse meio do caminho funciona? Pois é, será que dá para a gente servir a dois mestres ao mesmo tempo? Essa é a grande questão. Eu tenho a impressão que pelo presidente Lula ela não seria meio termo. Pelo presidente Lula ela seria de novo uma Petrobras como foi pensada
pelo Getúlio, quando foi encaminhada por ele, e mesmo pela presidenta Dilma Rousseff, que na época tinha essa questão de Minas e Energia muito próxima, né? Acho que é um erro esse caminho do meio também na estrutura da Petrobras, e vejo que a atual política da Petrobras é o seguinte: pelo que parece, o Jean Paul Prats se compromete a manter o preço da energia abaixo, desde que ele possa explorar a região norte, para satisfazer a dois mestres ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e poder pagar os acionistas estrangeiros como eles querem, e também servir de base para o desenvolvimento brasileiro. A questão é, vamos aceitar esse caminho do meio a partir dessa relação nova de extrativismo na região norte? Será que isso é válido? Será que isso é seguro? Será que isso é bom para o Brasil nos próximos anos? Eu não tenho informação ainda para tomar essa decisão. Vamos acompanhar. Horta, antes de chamar aqui a Daiane, a Camila Lisboa, que já é convidada dela, que já estão aqui, só rapidinho uma pergunta do Silvio Souza para você. Qual a responsabilidade do Lula na limpeza verde-oliva? A meu ver, o Lula, se ele está bancando o Múcio, ele está apostando na conciliação também, né? Isso. Aí o Léo faz uma leitura brilhante disso. A gente tem que entender que o Múcio não é uma figura estranha ao governo Lula, o Múcio é parte do governo Lula, e, portanto, mesmo que nós não gostemos do ministro da Defesa, e eu claramente acho que ele não fez nenhuma boa ação ainda, é parte do plano do governo Lula a conciliação com os militares, e infelizmente me parece que ele perde uma oportunidade histórica de colocar os militares dentro da Constituição brasileira, local que eles nunca tiveram no Brasil, a despeito de tudo que já foi feito, e acho que esse talvez seja um dos grandes erros desse primeiro ano, que vai reverberar nos anos lá adiante, e eu espero que o presidente tenha força para corrigir esse erro mais para frente no seu governo. Valeu, Horta. Obrigado a você. Grande abraço, trazendo de volta aqui a Daiane. Valeu. Um abraço, Léo. Um abraço a quem está chegando. Um beijo para todo mundo. Obrigado.